queria chamar aqui nosso grande convidado, essa pessoa tão amada pelo Brasil, que é o desembargador aposentado Sebastião Coelho, que cuidou das defesas aqui de alguns dos presos políticos e que está sendo tratado aqui, né, como a gente está vendo pelo chat, como um dos maiores brasileiros vivos. Tudo bem, doutor Sebastião? Como o senhor me ouve? Ouço bem, vocês me ouvem? Maravilhosamente bem. Muito obrigado, doutor Sebastião. Eu já quero começar aqui agradecendo pelo seu trabalho, agradecendo por este vasto conhecimento jurídico de mostrar que a lei precisa ser cumprida, né? A democracia brasileira precisa ser válida. Mas eu quero passar aqui, né, falando em direito, para a pessoa do direito aqui da bancada. Doutora Fabiana Barroso vai fazer a primeira pergunta para o senhor. Primeiro, boa noite, doutor Sebastião Coelho. É uma honra tê-lo aqui conosco hoje, nesses dias tão difíceis. E realmente eu recebo, doutor Sebastião, muitas mensagens de como o senhor inspira tantas pessoas que são do direito, como eu, né? Eu tenho um grupo que eu participo de advogados, que inclusive vão se esforçar no ano que vem para tentar, né, fazer uma OAB diferente. Então, esse grupo, todos te admiram. E isso é muito importante nos dias de hoje, porque a gente tem lá, né, os nossos exemplos que estão na mais alta corte do país, está bem difícil. Tanto que é difícil, doutor Sebastião, eu formular uma pergunta em si. Eu não sei qual é o maior absurdo de todos esses, ou pelo menos o desfecho disso tudo, né, a sua defesa lá no STF foi extremamente técnica e não foi levada a sério pelos ministros. Aí a gente tem a morte do Clériston, nós temos as declarações do ministro Alexandre de Moraes dizendo sobre regimento interno, né? Nós temos também o debate, que ninguém quer falar, mas é preciso falar, sobre o que é o remédio constitucional considerado HC, né? O peso que ele tem, e essas prisões que ainda estão ocorrendo lá. E esse fechamento de hoje, na abertura ainda do Supremo, a empáfia que os ministros falaram com todos nós, né, quando eles foram defender o corpo ali, né, o corporativismo. Então, eu queria pedir para o senhor tentar fazer um resumo das suas impressões, né, desses acontecimentos e o que esperar pela frente, doutor Sebastião. Em primeiro lugar, uma boa noite ao Flávio. A primeira oportunidade que concedo uma entrevista à sua pessoa, será um prazer. Cumprimentar a Cris Grêmio, que já conversamos muitas vezes, e cumprimentar a Fabiana especialmente, porque a minha primeira entrevista, depois de aposentado, foi concedida para a Fabiana, ainda no Direto ao Ponto, noutra emissora, né? E agora é a nova oportunidade que estamos tendo. Então, receba meus cumprimentos, Fabiana. Cumprimentar a audiência que está conosco. Olha, esse processo todo é uma tragédia, não é? Nós temos que verificar sempre a origem de tudo. Quando o ministro Alexandre de Moraes, eu tenho que chamar ministro, né? Ainda, que breve ele não será, afastou o governador do Distrito Federal. Naquele mesmo ato, ele determinou a prisão em flagrante daquelas pessoas que estavam no acampamento, porque as demais já haviam sido levadas para a Polícia Federal. Pois bem, naquele ato, ele já colocou todos os artigos que a Procuradoria da República ofertou denúncia posteriormente, com exceção da Lei do Terrorismo, a Lei 13.260, porque naquele ato ele já indicou que eles deveriam ser indiciados também, e eles foram, na Lei 13.260 de 16, que é a Lei do Terrorismo. A Procuradoria da República, quando ofertou as denúncias, excluiu o terrorismo, porque agora nós estamos vendo o Hamas, né? Então nós estamos constatando o que é um terrorismo. Mas essas pessoas todas foram chamadas de terrorista por muito tempo. Ainda tem órgão de imprensa, alguns jornalistas desavisados que ainda falam em terrorismo, pode ser inclusive processados, porque eles não foram denunciados por isso. Então, toda a construção, vamos dizer assim, que é a construção da maldade, como diz o escritor, né? Foi feita da mente do senhor Alexandre de Moraes. Os advogados, doutor Ezequiel, todos eles, doutora Juliana, a quem eu cumprimento aqui, que me deu a oportunidade de participar daquele julgamento, doutora Gabriela, doutor Bruno, doutora Carol, todos eles já denunciaram isso, de que o esquema
que o senhor ministro Alexandre de Moraes fez, dizendo, olha, executores de crime, mentores de crime, financiadores de crime ou autoridades omissas, a Procuradoria da República embarcou naquele roteiro, infelizmente, embarcou naquele roteiro. Pois bem, nós estamos vendo o mais absurdo processo no Brasil. Todas as garantias constitucionais jogadas na lata do lixo. As prerrogativas dos advogados desrespeitadas. Quando o advogado é desrespeitado, ele se sente ofendido, evidentemente, ainda mais quando a classe não defende, o órgão de classe não defende. Mas nisso há a vulneração do direito da pessoa que está sendo processada. Essa é uma realidade. No caso que nós estamos falando hoje, para já situar a nossa conversa, Fabiana, essa conta tem que ser colocada na conta do senhor, essa morte tem que ser colocada na conta do senhor ministro Alexandre de Moraes. Eu já vi alguns jornalistas falando sobre o artigo 132 do Código Penal, que trata exposição a perigo, expor a perigo, do 136, maus tratos, não é? Mas eu quero respeitosamente discordar. Nós estamos tratando de um homicídio. Vejam bem, estamos tratando de um homicídio sob a responsabilidade do senhor Alexandre de Moraes. Por que eu posso afirmar isso? Por que eu posso afirmar? Porque nós vamos para o artigo 13, eu estou com o código aqui na minha frente, eu vou ler, não foi gravado na minha cabeça. O artigo 13 do Código Penal, ele trata da relação de causalidade. E ele diz expressamente o seguinte, olha, o resultado, morte, né, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Está correto. Quem deu a causa ao acontecimento, ele responde por aquele crime. Nós estamos tratando de uma morte. Agora vamos para a segunda parte do artigo. Prestem bem atenção, vocês estão nos acompanhando. Considera-se causa, sou responsável quem deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Perceberam? A ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, os advogados do Clesão, do seu Cléristo, apresentaram laudos por várias vezes, mostraram, os laudos apontam o risco de morte dessa pessoa e o senhor ministro Alexandre de Moraes não deu bola. Se ele viu os laudos e a prisão preventiva, ela tem que ser analisada, reanalisada a cada 90 dias, analisados os fatos. Então, como ele foi preso em fevereiro, contamos março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Por 3 vezes a prisão preventiva dele foi reanalisada e ele nada fez. Portanto, a omissão dele em agir foi uma omissão penalmente relevante para o resultado de morte. Nós estamos tratando de homicídio com dolo eventual. O que é o dolo eventual? É quando o agente ele não quer o resultado, mas ele assume o risco com relação àquele resultado. É sobre isso que nós temos que tratar daqui para frente. Não vamos passar pano e dizer, olha, vamos verificar omissão de socorro no presídio e tal. Não, nós temos que tratar... só para concluir e voltar para vocês. Quando fala assim, olha, o ministro pediu informações urgentes ao presídio. Não precisa. As informações estão dentro do processo que ele conduz. Eu paro aqui para nós dialogarmos. Claro, doutor Sebastião, antes de passar para a Cris, que vai fazer a próxima pergunta, eu quero só fazer alguns comentários, né? Eu vejo bastante o STF falando, inclusive ameaçando membros do Ministério Público, como a gente testemunhou nesta semana, no caso de prevaricação, ou seja, se você não agir imediatamente, significa que você está prevaricando. Eles falam isso em relação à proteção deles próprios, mas no caso de uma vida, aí parece que essa questão de prevaricação inexiste. Nós também testemunhamos, né? O senhor
ministro Barroso falando a respeito do sistema penal, basicamente dizendo, olha, nós lamentamos, mas nós não temos nada a ver, porque não é o Poder Judiciário que cuida, né, do sistema penal brasileiro. E aí a gente vê realmente que quando você tem um laudo médico, isso aí é realmente assumir, né, um dano eventual, que esse dano eventual não foi o dano que eles alegam, né? Ah, nossa, destruiu um quadro ali, mas às vezes pode ser um quadro muito importante, óbvio, e nós somos contra isso. Mas no caso de uma vida, isso aí sempre importa mais. Cris, passo para você, então, diretamente da República de Curitiba. Tudo bem, doutor Sebastião? Prazer conversar com o senhor. Doutor Sebastião sabe que eu já coloquei ele até em contato com algumas pessoas aqui da República de Curitiba. Ele é muito querido aqui em Curitiba, muito respeitado, aliás, no Brasil inteiro, né, doutor Sebastião? Lavou a nossa alma naquele dia do primeiro julgamento, embora, infelizmente, as palavras não tenham tocado o coração dos ministros, né? Em relação a dolo, eu quero voltar nesse ponto que eu acho muito importante. Eu tenho ouvido muitos juristas nos últimos dias, muitos advogados também de presos com quem eu tenho tido contato, e muitos deles apontando o mesmo que o senhor coloca aqui, que Alexandre de Moraes tem sim responsabilidade sobre essa morte, não foi como tentou minimizar o ministro Luiz Roberto Barroso, mais uma morte costumeira entre pessoas do sistema carcerário, até porque não era um preso condenado, um preso com crime tipificado, individualização de conduta, enfim, tudo isso que a gente tem apontado aqui nesses casos. Mas e o presidente do Senado, ministro Rodrigo Pacheco, que recebeu inúmeras denúncias em relação a todos esses arroubos do STF e as ilegalidades cometidas especificamente sobre Alexandre de Moraes, e também nada fez, guardou numa gavetinha. Caberia aí, num futuro processo, alguma culpa sobre ele? Cris, esses dias eu conversei com a doutora Ludmila Lins Grillo, né? E conversamos, trocamos umas ideias sobre essa questão do dolo eventual. Como ela é professora, né, e jovem, né, com bastante disposição, já escreveu um artigo onde trata dessa matéria como o homicídio qualificado por dolo eventual, utilizando exatamente o artigo 13 do Código Penal da relação de causalidade. Então, o que o senhor ministro Barroso fez hoje, nada mais foi do que tentar proteger o colega, porque ele sabe, no íntimo, que ele e outros 6 que estão lá têm responsabilidade sobre isso. Por quê? Porque eles estão referendando todas as arbitrariedades, nós podemos falar outro nome bonitinho, não. Todas as arbitrariedades, todos os abusos praticados pelo senhor ministro Alexandre de Moraes. Antigamente era só ele, monocraticamente. Depois que houve o recebimento das denúncias, eles têm referendado absolutamente tudo, começando pelo foro ilegítimo, colocando pessoas que não têm prerrogativa de foro, que deveriam estar sendo julgadas na primeira instância, com direito a todos os recursos inerentes e decorrentes, julgadas na última instância sem qualquer possibilidade de recurso. Então, o senhor ministro Alexandre de Moraes, ele não vai ter sossego. Ele não pense que conversa bonitinha do seu colega presidente vai calar todo mundo, não. Nós fizemos a manifestação ontem na porta do Supremo Tribunal Federal, na Praça dos Três Poderes, foi lindo. Vários parlamentares, familiares dos presos, população, vários advogados estiveram lá, inclusive o doutor Everardo Gueiros esteve lá, que pretende concorrer à presidência da OAB aqui em Brasília, todos lá uníssimos, dizendo, chega de Alexandre de Moraes. Então, alguns parlamentares, eu não sei se posso dar o nome do deputado que está preparando um processo pela responsabilidade civil do senhor Alexandre de Moraes. Mas nós temos que trabalhar com a responsabilidade criminal dele. Nós temos 2 caminhos agora. Fazer um estudo e apresentar à Procuradoria-Geral da República, que é quem tem a competência para oferecer denúncia contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, no caso de um crime comum, e neste caso eu entendo que é um crime comum que ele praticou no exercício da função.
Mas será conveniente isso? Nós estamos sem um procurador-geral da República titular desde a saída do senhor Aras, procurador Aras, o senhor deixou, e o seu conselho, os senhores deixaram o Supremo Tribunal Federal tomar as atribuições do Ministério Público. Os senhores estão reclamando agora, com toda razão, mas deveriam ter impedido isso lá atrás, desde que começou aquele inquérito da dupla Toffoli-Alexandre de Moraes, o 4781 das chamadas fake news. Dali que decorre tudo, isso é de 2019. Mas, conversando, nós estamos tratando, população brasileira, nós não estamos parados. Nós estamos aqui em Brasília, aqui é tudo muito próximo, nós estamos conversando com alguns colegas, com advogados que estão interessados nessa causa e, estrategicamente, estamos entendendo até agora que é melhor coletar juridicamente todo esse material e entregar para os senadores, para eles questionarem o Procurador-Geral da República, que vai ser indicado, deve ser indicado, não creio que isso passe deste ano, né? Que vai ser indicada pelo o mandatário atual da República. Não é? Nessa indicação, os senadores vão ter material suficiente que nós vamos entregar para eles e também das suas assessorias para questionar o candidato a procurador-geral o que ele acha desse caso. Se ele apresentará ou não denúncia contra Alexandre de Moraes por crime de homicídio por dolo eventual. Esse é o lema. Não tem outra, ver presídio, não, o policial penal do Distrito Federal, de qualquer presídio, ele não é médico para ficar cuidando tem lá um enfermeiro ou um plantão, não sei como é que funciona, mas ele não é médico para cuidar de 15 mil presos como temos aqui no Distrito Federal, tá certo? Então, essa responsabilidade, ela não será dos policiais penais, desta morte. Eu não estou tratando das denúncias que foram feitas pela Defensoria Pública do que está acontecendo no presídio. Esse é um outro capítulo. Nós estamos tratando da morte do Cléresto. E o responsável pela morte de Cléresto chama-se Alexandre de Moraes. O senhor Rodrigo Pacheco, Cris, já poderia ter evitado isso há muito tempo. Há muito tempo, os processos que estão lá, os pedidos, as representações por impedimento de ministro do Supremo Tribunal Federal, são vários. Basta iniciar um para que tudo isso termine rapidamente. E nós vamos falar de Rodrigo Pacheco, se o tempo permitir, mais à frente. Quando tiver para acabar, Flávio, você me diz aí quando você aparece, eu já sei que é para parar. Já estou prático. Doutor Sebastião, eu quero fazer um comentário antes de mais nada. Na verdade, nós estamos quase com um recorde de audiência aqui, com 22 mil pessoas nos assistindo. Isso para nós, é para soltar fogos mesmo. Eu sei que a culpa de tudo isso é do senhor. E quando o senhor fala aqui, né, sobre isso aí vai ser sobre o mandatário da nação, né? Na verdade, eu confesso uma dúvida. Eu não sei exatamente quem é o mandatário da nação hoje, porque todo o poder está concentrado em uma pessoa só. A gente sabe disso muito bem, né? Queria pedir para o senhor, então, pode falar o nome do deputado que a gente quer inclusive noticiar, né? Que existe aqui um deputado, então, interessado nessa questão de colocar... Pode falar, doutor. É o deputado Marcel Von Hart, do Novo do Rio Grande do Sul, né? Ele está encabeçando, mas tem outros deputados que estão juntos com ele, né? Então, não queria, assim, dizer, excluir o fulano, não, mas o deputado Marcel, ele está à frente, juridicamente, desse processo. Então, eu tenho que, como diz a Bíblia, honra quem tem honra. Então, quero honrar o deputado Marcel Von Hart, porque ele está à frente desse projeto. Muito bem, o Van Hatten esteve no Oeste Sem Filtro ontem, né, inclusive conversando com a gente. E aí a gente vê, né, se o Alexandre de Moraes supostamente não teria culpa, né, nessa morte que ocorreu, por que ele logo depois, 2 dias depois, soltou mais 7 pessoas, né? Essa soltura, de repente, pareceu para nós quase como uma confissão, né? E ele mesmo tinha condenado um réu dessa questão do 8 de janeiro, mesmo admitindo que aquilo ali não tinha... A defesa foi lá, apresentou, não falou assim, olha, aqui está provado que ele não estava lá no caso. O Alexandre de Moraes falou assim, é verdade, né? Aqui está provado, mas não importa, vou manter a mesma pena. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor já... falando aqui, né, de Rodrigo Pacheco, falando do nosso próximo tema, que vai ser esse embate do STF
com o Senado agora, nós tivemos então essa troca de farpas, né, nessa tarde de hoje. Parece que foi o primeiro acontecimento desse novo governo, e tudo se envolveu, na verdade, uma questiúncula, que é decisões monocráticas do STF. Só que, pelo que eu entendo do direito, né, pelo pouco que eu consigo entender, isso aí afeta justamente o centro do poder do STF hoje, que são essas decisões constantes, né? Todo dia não sei quantas decisões de não sei quantos ministros sozinhos falando, olha, eu decidi que a política tem que fazer isso, eu decidi que aquilo ali tem que acontecer. Só que parece que o centro dessa questão toda é quando você tem um controle, né, sobre o controle abstrato de constitucionalidade, ou seja, controle sobre teses. Isso aqui é a tese do golpe, isso aqui é a tese da, sei lá, saúde pública, agora tem que liberar aborto e coisas do tipo. E eles decidem isso sozinhos, à revelia da vontade da população. O senhor enxerga de uma forma parecida o que está no centro aí desse debate? Primeiro, o Flávio, me permita, ao vivo é assim, né? O pessoal vai passando as informações e vou passando para vocês, né? Um dos advogados dos presos me passou aqui agora uma relação, dizendo, olha, a Oeste disse que faltam 2, mas na verdade são 7. E deu os nomes, não sei se algum desses já saiu, vocês excluem. André Luiz Vilela, Jorge Luiz dos Santos, Paulo Padilha, Geraldo Felipe da Silva, Frederico Pessoa, Claudinei Pego da Silva e Joelto Guzmão. Tem aqui o doutor Frederico, que já está com o parecer da Procuradoria de ontem. E os advogados estão me informando aqui, eu estou seguindo aqui o que está no meu celular, né, de que essa liberação não tratou de comorbidade, tratou de fim da instrução. Eu não tenho parecer, eu estou informando conforme com a credibilidade que eu tenho dos advogados que estamos juntos nessa matéria. Que o parecer da Procuradoria era no sentido de liberar porque a instrução já estava finda. Claro, não foi exclusivamente por conta da comorbidade. Pronto, se não foi exclusivamente por conta das comorbidades, mas sim por conta de fim da instrução, todos que estiveram a sua instrução finda, embora esse absurdo de processo, têm que ser liberados imediatamente. Olha, o correto, Flávio, na verdade, seria a pessoa tem que admitir quando erra. A pessoa tem que admitir quando ela estica a corda, vai no limite e perde. Ou ela admite ou arrebenta a corda. Eles não admitiram, arrebentou a corda. Mas o que acontece? Eles poderiam agora... Aí o Alexandre de Moraes, não é o Supremo, que tudo que eles têm um acordão lá que um dia nós vamos saber. Tá certo? Quando tratar do habeas corpus, eu vou dizer isso para vocês. Tudo que ele faz, aqueles outros, hoje nós estamos em 10, então tem 8 lá, ele mais 7, que concordam com tudo. Dando um crédito ao ministro Zanin, porque ele chegou agora e está só tratando do voto de mérito. Mas se ele está concordando com o voto de mérito, é porque vai entrar na mesma linha dos outros, então não vou alisar com ele também não aqui. Porque até 3 meses atrás ele era advogado, falando de prerrogativa, falando de ilegalidades. E agora chega lá e vê todas essas ilegalidades e vai com Alexandre de Moraes. Eu volto para a advogada, a doutora Larissa, né, que chorou lá no segundo dia do julgamento, né? Porque ela disse, olha, não adianta, porque eu estou falando aqui, vocês não estão ouvindo mesmo, vocês não dão ouvido, e você acabou de citar, o advogado entrega a alegação final, faltando alguns minutos para meia-noite, e dali a 5 minutos já está publicado o acordo com a condenação. Isso é uma vergonha. Eu vou falar uma palavra mais certa, que é com toda a tranquilidade e com a educação que eu vou tentar. Isso é uma excrescência. Tá bom? Esse processo não tem nada de excelência, tem de excrescência. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Pois bem, qual que é, voltando a Fabi falou anteriormente sobre a questão do habeas corpus, que o André Mendonça não concedeu para o Clesão. Muito bem. Ele não entrou no mérito, ele invocou uma súmula do próprio Supremo que diz que não cabe habeas corpus contra decisão de ministro. Não cabe habeas corpus. Então eles têm uma proteção. Eu concedo eu pratico o meu ato, entro com habeas corpus, o outro diz não cabe habeas corpus. Esse que diz que não cabe habeas corpus, depois ele pratica um outro ato,
cai com outro relator, eles não cabe habeas corpus. Então eles criaram, nação brasileira, os senhores ministros criaram um sistema de proteção entre eles dos seus atos, onde cada um é um tribunal e o outro, não sei por qual motivo, não discorda da decisão monocrática. Olha, Flávio, eu fui juiz por 30 anos, 11 meses e 5 dias. E desses, eu fiquei 9 anos e meio no Tribunal de Justiça, sendo 2 também acumulando no Tribunal Eleitoral. A essência do colegiado é a discordância. Às vezes você até concorda com uma tese com outro fundamento, mas a essência do colegiado é a concordância, a discordância. Quantas decisões nós já vimos no Supremo, num tempo não muito distante, decidiu matéria tal por 6-5? Discordância. Pronto, o caso da segunda instância. Lembra que era 6-5 dizendo que a segunda instância condenou, é prisão. O senhor ministro, que gosta muito de dar lições, de arroubos, de valentia, senhor ministro, decano Gilmar Mendes, né, que hoje falou que nós não temos medo. Será, ministro? Será? Não é? O que fez com a segunda instância? Mudou o voto. É como Augusto Nunes disse hoje. O senhor ministro Gilmar Mendes, ele muda a jurisprudência a cada ano, porque a cada ano ele pensa diferente de uma coisa que ele pensava de outra maneira. Então nós estamos vivendo uma verdadeira desordem constitucional, praticada por quem? Pela Suprema Corte do país, que deveria conceder paz, tranquilidade. O que desagrega essa nação? Hoje o Gilmar Mendes falou, olha, agora o STF é culpado de tudo. É culpado sim, senhor ministro, porque os senhores decidem em matérias que não são da vossa competência, matéria de competência do Poder Executivo, do Poder Legislativo especialmente. Os senhores decidem toda hora o que não é da vossa atribuição constitucional. E hoje os senhores perderam o quê da população? O respeito. O respeito. E o capital político que tem o juiz, o Flávio, Cris e Fabi, e população que está nos assistindo, é o respeito. Na hora que o juiz perde o respeito, acabou, não tem mais saída para eles. E vejam, estou relembrando agora o ministro Fux, pessoa que eu gosto muito, foi juiz de carreira, Rio de Janeiro, fez tudo direitinho. Numa dessas sessões, eu estava revendo os vídeos das contradições agora, ele disse o seguinte, olha, nós podemos fazer, ele estava tratando de uma matéria que foi do Congresso, que alguém recorreu, foi lá para o Supremo. Ele disse, olha, eles não resolvem lá e mandam para nós. Por quê? Porque ele falou, nós, ministros do Supremo Tribunal Federal, não devemos satisfação a ninguém. Como assim, senhor ministro? São 11 pessoas nesse país que não devem satisfação a ninguém? Como isso pode acontecer? Aí eu levo a responsabilidade, porque nos últimos 2 anos e quase 3 anos, a situação se agravou de tal maneira que precisava ter havido uma ação efetiva do Senado Federal. Aí o senhor Rodrigo Pacheco ficou em silêncio, quietinho. Até que no fim do ano passado, ou início desse ano, ele tomou coragem para dizer o seguinte, confira aí no YouTube, se não tem. Eu jamais abrirei um processo de impedimento contra ministro do Supremo Tribunal Federal por suas decisões. O resultado é esse nosso agora. Viu, Flávio? Só para... Eu não sei quanto tempo nós vamos ter, então eu estou correndo para não deixar de falar... Nós precisamos já terminar, infelizmente, doutor, porque assim, a audiência ficou muito feliz aqui com a sua participação, mas essas palavras são brilhantismo para nós, que estamos querendo justamente, né, uma pessoa que tenha técnica, que também esteja do lado correto, porque hoje parece que defender as coisas corretas é ser tratado como um extremista, ser tratado como uma pessoa que bota fogo em compensação nas coisas, sendo que são justamente as pessoas que eles costumam defender, né? Porque afinal a maior parte ali, como o senhor acabou bem de dizer, né? Eram quase todos advogados. Doutor Sebastião, um prazer enorme, uma honra. Deixa eu falar só uma coisinha. Por favor. Uma coisinha só. Por favor. Olha, nós lançamos ontem a campanha Fora Alexandre de Moraes.
na frente do Supremo, nós gritamos a plenos pulmões, fora Alexandre de Moraes. E estabelecemos, todos que estavam ali em conjunto, que o senhor Rodrigo Pacheco tem até o dia 8 de dezembro, que é o dia da justiça, para abrir processo de impedimento contra Alexandre de Moraes. Se ele não fizer, a partir do dia 10, que nós já marcamos manifestação em Brasília, nós vamos com nossas faixas. Fora Alexandre de Moraes e fora Rodrigo Pacheco. E vamos contar para isso com o povo de Minas Gerais, para o fora Rodrigo Pacheco, se ele não abrir, não cumprir com o dever que lhe competia já há muito tempo. Pois é, senhor ministro, nós aqui no Oeste estamos há muito tempo, né, comentando sobre... Exatamente, né? A Eu sou ministro do Evangelho, hein? Pois é, a necessidade de Rodrigo Pacheco cumprir a sua função. Mais uma vez, um prazer, ministro. Volte sempre, uma honra infinita estar com o senhor aqui. Ô Flávio, eu não posso nem aceitar a sua profecia, porque eu não tenho mais idade para ser ministro. Imagine. Eu sou um cidadão brasileiro, como vocês, revoltado e junto com todos esses presos políticos do Brasil. E meu incentivo a todos os advogados e minha solidariedade a todos os familiares. Muito obrigado, doutor Sebastião. Uma honra infinita. O Brasil está... O prazer é meu. Fica com Deus.